tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa palavra ela é um tanto contaminada no nosso tempo, porque nós percebemos que pessoas que não vivem nada do evangelho, infelizmente igrejas que não têm nada do evangelho, se autodenominam evangélicos, e aí coloca tudo no mesmo balaio, sacode, e aí a gente não consegue distinguir o que é e o que não é. Quando Paulo fala aqui de uma fé evangélica, era uma fé muito clara, ortodoxa, não era uma coisa pluralizada, não era modismo, era fé no evangelho. Ele está dizendo, vocês precisam viver juntos, unidos, batalhando, lutando, um só pensamento, num só coração. O que isso significa? Essa palavrinha lutando, diferente do que nós imaginamos de um soldado no campo de guerra, tem a ver com contexto esportivo. Tem a ver com um grupo que, para vencer uma competição, eles precisam trabalhar unidos. Eles precisam trabalhar unânimes. Não adianta, por exemplo, numa corrida em que os 5 precisam cruzar a linha de chegada, você ter um Bolt no meio que dispara e chega lá sozinho. Não, o grupo não vai vencer se ele chegar sozinho, se os outros 4 ficarem para trás. Paulo está dizendo, ser igreja não permite viver uma fé individualista. Vocês precisam ter um propósito, vocês precisam caminhar juntos, assim como numa prova esportiva, em que o grupo, a equipe, o time, precisa trabalhar juntos, para chegarem juntos no seu propósito. Isso é ser igreja. Sabe por que nós não somos alegres como poderíamos? Porque nós vivemos muito sozinhos. Nós inventamos uma fé desconectada da comunidade da fé. Não existe fé evangélica, não existe evangelho sem conexão, sem engajamento, sem comunhão, sem koinonia, sem ser uma equipe, ser um time. E aí, o grande problema é quando você tem uma equipe e dentro da equipe tem pessoas que torcem para a equipe ir mal, ou para que alguém dentro da equipe vá mal. E aí o que acontece? Se alguém dentro da equipe torce para que alguém da equipe vá mal, o que acontece com toda a equipe? Perde. Às vezes nós não somos alegres como poderíamos em Deus, em Cristo, porque nós estamos torcendo para que o nosso próprio time perca, para que a nossa própria equipe perca. E quando você se negligencia, quando você se omite, quando você não se envolve, quando você não se compromete, quando você não está engajado, conectado, a equipe está perdendo. Você está perdendo. A igreja está perdendo. E aí você precisa se perguntar, você é alguém conectado? Você é alguém que faz parte? Você é alguém que está dentro do time, vestindo a camisa do time, dizendo assim, nós temos um propósito, nós temos algo em comum, e nós vamos lutar, nós vamos chegar lá juntos. Tem um autor chamado Rubem Alves. Rubem Alves tem uma frase bem conhecida que ele diz assim, que a igreja é o único exército que deixa seus soldados feridos para trás. Olha que crítica severa de Rubem Alves, e ele está fazendo um diagnóstico, porque ele era pastor, e aí ele se tornou um ateu. Ele disse, eu percebi que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás.